Já pensou ganhar R$1.000 limpo, isento de imposto de renda, um dinheiro entrando na tua conta todo mês, sem que você precise trabalhar para isso? Simplesmente é o seu dinheiro que estará trabalhando para você. Isso é possível através da renda passiva e principalmente através dos investimentos que são os fundos imobiliários. Então nesse vídeo a gente vai ver qual é o patrimônio necessário, o quanto que a gente precisa investir nos FIs, nos fundos imobiliários, para que a gente tenha esse valor de R$1.000 por mês entrando na nossa conta. Então me acompanha aqui para a gente entender um pouco melhor como é que funciona os fundos imobiliários. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, trazendo informações de qualidade, mas de uma maneira simples, para que você pegue, coloque em prática e que você evolua como investidor, para justamente você enriquecer no longo prazo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os fundos imobiliários e como que a gente faz para gerar essa renda de R$1.000 por mês. Então, bora lá pro vídeo. Os fundos imobiliários são investimentos de renda variável e quando a gente investe nesses fundos imobiliários, nós estamos ali emprestando o nosso dinheiro, investindo o nosso dinheiro para uma gestora. Ou seja, existe ali um CNPJ por trás, existe toda uma empresa que é esse fundo imobiliário. Ele vai pegar o nosso dinheiro e demais milhares de outros investidores, juntar esse dinheiro então para fazer aquisições, compras e vendas de imóveis. E aí nós temos vários fundos imobiliários e cada um deles atuam em setores diferentes. Como por exemplo, nós temos FIs, que é como eles são chamados, fundos imobiliários. Nós temos FIs de shoppings, de hotéis, de lajes corporativas, que são prédios comerciais em grandes cidades, galpões logísticos, que são onde os grandes e-commerces eles armazenam suas mercadorias. Mas o mais interessante dos fundos imobiliários e o motivo para a gente estar investindo nos FIs é justamente porque eles são excelentes geradores de renda passiva. Existe uma lei que obriga os fundos imobiliários a distribuírem 95% de todo o lucro líquido deles. E na prática, então, a gente recebe esse aluguel direto na nossa conta e ele vem isento de imposto de renda. Não existe nenhuma tributação, nenhuma taxa para ser cobrada nesses proventos que entram na nossa conta. Beleza, e além dessas vantagens, nós temos duas maneiras de ganhar dinheiro com os FIs. Primeiro, nós temos o ganho de valorização da cota. Como eu falei anteriormente, ele é um investimento de renda variável. Então, quando nós compramos uma cota de um fundo imobiliário, nós compramos uma pequena participação daquele fundo imobiliário, ele possui um preço. E esse preço ele vai variar conforme o tempo. Então, se a gente investe hoje, a gente compra uma cota, por exemplo, por R$100 e passando os 2, 3, 5, 10 anos, essa cota ela sai de R$100 e ela sobe para 120, para 150, nós ganhamos então essa valorização da cota. Então essa é uma das maneiras de a gente ganhar dinheiro com os FIs. A segunda maneira, como eu já mencionei, é através dos aluguéis. É justamente aquele dinheiro, aquela renda passiva que entra para nós. E é aqui que a gente tem que prestar mais atenção, que é esse o principal motivo da gente estar investindo nos FIs. E é aqui que os fundos imobiliários se destacam. É aqui que de fato a gente pega o nosso dinheiro e coloca ele para trabalhar. A gente investe nos fundos, coloca o nosso patrimônio ali e aí a gente não precisa fazer mais nada, simplesmente o fundo ele vai estar lá recebendo os aluguéis e pagando para nós, e aí a gente pode continuar trabalhando, a gente pode continuar gerando renda para fazer novos aportes, fazer novos investimentos e seguir com a nossa vida, com tranquilidade de que aqueles fundos eles vão estar sempre gerando então essa renda extra para nós. Beleza, eu entendi como que funcionam os fundos imobiliários, eu entendi que ele gera esse aluguel para nós, mas quanto que eu tenho que ter, qual é o patrimônio que eu tenho que ter investido para gerar esses R$1.000 por mês? E aí então eu criei essa planilha aqui que a gente vai dar uma olhadinha e a gente precisa preencher essa planilha com algumas informações e para isso então a gente vai utilizar o site do Funds Explorer e aqui nesse site você encontra informações sobre mais de 200 fundos imobiliários. O site possui ranking e lista de vários FIs e você então pode fazer a sua busca, pode fazer a sua seleção e no caso eu vou utilizar como exemplo o HGLG. O HGLG ele é um fundo imobiliário do setor de logística. Esse fundo ele possui vários galpões logísticos e aqui nós temos as informações principais, que é justamente o preço dele, que seria aqui R$163,22. Nós temos aqui também o último rendimento dele, que no caso ele pagou para nós R$1,10 no último mês. Para cada cota que nós tivermos desse fundo imobiliário, ele paga então esse R$1,10, o que representa um retorno para nós, que seria esse indicador aqui, o Dividend Yield, de 0,67%. Então na prática a gente está recebendo aqui 0,67% ao mês, o que é bastante se a gente for comparar, por exemplo, com a poupança, que hoje está rendendo 0,36% ao mês, com a taxa Selic em 6,25%. E lembrando que aqui nós temos também esse rendimento que é isento de imposto de renda, além, é claro, de que a gente tem a valorização da cota. Como eu mencionei antes,
nós temos duas maneiras de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, que é através da valorização da cota e desses dividendos, que é essa renda passiva que entra para nós. Aqui nós podemos ver também que o patrimônio líquido desse fundo está em torno de 3,1 bilhões de reais. Então veja que é um fundo bem grande, é um dos maiores fundos que nós temos listado na Bolsa de Valores. Com essas informações a gente já consegue preencher a planilha. O valor da cota então está em 163,22 centavos. Aqui a gente coloca, por exemplo, quantas cotas nós temos desse fundo. Eu vou colocar que nós temos aqui como exemplo 15 cotas, o que ele nos dá aqui embaixo, o que ele já calcula para nós aqui então o valor investido, né? Se nós tivermos 15 cotas nesse valor de 163, nós teríamos investido aqui um valor próximo de R$ 2.500. E aqui nesse dividendo médio que a gente coloca aquele 0,67 que está aqui nesse dividend yield. Então aqui a gente preenche com 0,67 e ele vai trazer então aqui para nós o lucro mensal. Ou seja, se eu tiver essas 15 cotas desse fundo imobiliário, ele me pagando esse 0,67 ao mês, eu tenho garantido que eu vou estar ganhando aqui R$ 16,40 por mês entrando na minha conta limpo. Então aqui para a gente ter uma ideia de quanto que a gente vai ganhar por mês com esse fundo imobiliário, e nessa tabelinha do meio então a gente vê aqui quanto que a gente quer receber por mês, e aqui você coloca então o valor de qual seria essa renda passiva, quanto que seria. No nosso caso então a gente está falando dos R$ 1.000 por mês, o que ele vai calcular aqui para nós, de acordo com esse dividendo médio aqui de 0,67%, nós precisaríamos aqui de cerca de R$ 149 mil, ou seja, praticamente R$ 150 mil investidos neste fundo imobiliário, no HGLG, para que a gente receba exatamente esses R$ 1.000 limpo por mês. E aqui agora você pode fazer outras simulações para ver quanto que você precisaria ter para gerar, por exemplo, o valor de um salário mínimo, que seria R$ 1.100. Então você precisa ter um patrimônio investido nos fundos imobiliários de cerca de R$ 164 mil. Então conforme for o valor aqui, ele vai pegando principalmente então aqui o dividend médio. Quanto maior for o dividendo médio aqui, vai refletir na quantidade de patrimônio que você tem que ter. E aqui na direita, nessa planilha, eu coloquei alguns exemplos de outros FIs, como é o HGLG, o VISC, o BCFF, IRDM e o KNRI. Todos de setores diferentes. O VISC é de shoppings, o BCFF é um fundo que investe em diversos outros fundos imobiliários, então ele é um fundo de fundos. O IRDM é um fundo que investe em títulos atrelados ao setor imobiliário. E o KNRI ele é um fundo que investe mais em setor de prédios comerciais, salas comerciais. Então aqui eu coloquei também o dividend yield de cada um deles. O HGLG ele está pagando esse 0,67, o VISC então 0,57, aqui 0,70, 0,97, 0,52. Então veja que dependendo do FI que você escolher, ele vai estar pagando menos ou mais. Mas é interessante que você tenha mais de um fundo imobiliário. Não coloque todo o seu dinheiro, por exemplo, somente no HGLG, porque alguma coisa pode acontecer com a gestão, alguma coisa pode acontecer com aqueles imóveis e aí o seu patrimônio pode estar prejudicado. Então o ideal é que você selecione pelo menos 5 fundos imobiliários, de preferência de setores diferentes, como por exemplo eu coloquei aqui na direita, para você ter uma média então de rentabilidade, para que você distribua o seu dinheiro nesses 5 FIs ou mais, dependendo da sua carteira, e aí então você vai ter uma média de dividendos de acordo com esses fundos imobiliários. E aqui a média, então a gente viu que ficou um pouquinho maior, que seria aqui 0,69. Colocando aqui por exemplo, um dividendo médio aqui de 0,7, e a gente vê que o nosso patrimônio ele acabou diminuindo então de 150 mil para 142 mil, para gerar esses mesmos R$ 1.000 por mês. Então é interessante que você monte a sua carteira com mais de um fundo imobiliário, mas que você tenha essa noção de que uma rentabilidade média dos FIs é em torno de 6, 7%, é o valor adequado, é o valor normal que esses fundos estão pagando. E é assim que a gente utiliza aqui a planilha para ver o patrimônio que a gente precisa ter investido nesses FIs para gerar esses R$ 1.000. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como que funcionam os fundos imobiliários e que você comece a simular, comece a montar a sua carteira de investimentos, incluindo fundos imobiliários, sempre lembrando de ter uma diversificação. Nunca coloque o seu dinheiro em somente um fundo imobiliário, coloque no mínimo 5 fundos imobiliários em setores diferentes para você diversificar. Entre sempre com pouco dinheiro, colocando pouquinho a pouquinho por mês, investindo naqueles fundos imobiliários até você chegar no valor que você quer, o valor que você deseja. E aí você passa a receber então toda essa renda passiva sem você precisar fazer nada por isso. É de fato a gente colocar o nosso dinheiro para trabalhar para nós. Por esse vídeo era isso, eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo agregou valor para você, não esquece de deixar o like aqui, também se inscrever no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre falando sobre o mercado financeiro, renda fixa, renda variável, de uma maneira simples para que você pegue essas informações, coloque em prática e que você evolua como investidor. Meu muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!